Nós te rendemos graça, Pai, por mais esse tempo que temos, Pai, de podermos ser alcançados pela Tua palavra essa noite. Cremos, Pai, que não voltaremos da mesma forma, porque a Tua palavra tem o poder, Pai, de nos fortalecer, de nos avivar, de nos fazer viver uma vida, Senhor, que exale o Teu cheiro suave. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada família aqui representada. E oro, Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós possamos compreender de fato a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como filho, e que possamos andar segundo ela, Senhor, para que aquilo que está escrito ao nosso respeito se manifeste em nossa vida dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo operar do Teu Espírito essa noite aqui. Obrigado pela Tua unção disponível, Pai, para compreendermos com facilidade aquilo que vamos receber. Obrigado, Pai, pela disposição do nosso coração aumentando, para vivenciarmos aquilo que vamos compreendendo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada livramento. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado porque em Ti nós somos sarados. Obrigado porque em Ti nós temos paz. A nossa alegria está em Ti. A nossa segurança está em Ti. Oh, obrigado, Pai, porque Tu és bem presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Eita glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você está pronto para essa noite? Que bênção. Não deixando nada roubar a tua atenção. Eu sei que a cada momento, quando nós temos a oportunidade de podermos buscar a palavra, né? Eu acredito que isso acontece com todo mundo. Às vezes nós vamos fazer uma leitura e mesmo sem estar com sono, o sono corre logo e quer nos pegar. Quer nos impedir de todas as formas de que cresçamos em Deus, porque eu vou te dizer uma coisa, querido. Quando nós vamos crescendo na compreensão da palavra, nós vamos nos tornando aptos, não é, para não somente desfrutar do que a palavra fala ao nosso respeito, como também de ser um canal. Eu não sei se você percebe essas coisas, mas o diabo trabalha muito para que nós não compreendamos a palavra, para que nós não entendamos ela, para que nós não possamos ter a compreensão daquilo que já foi feito ao nosso respeito. E isso é algo que a cada dia vai se tornando visível, né? Há uma influência no sentido geral de mídias sociais, de mídias televisivas, para distorcer princípios da palavra. E eu posso te garantir, meu irmão, que não existem muitos, né, homens e mulheres de Deus programando coisas, produzindo coisas para trazer um conhecimento maior do nosso Deus e Pai. E a única forma que nós temos de adquirir esse conhecimento é investindo tempo mesmo, em busca da palavra, em momento de oração, em ouvindo boas ministrações, em sendo, de certa forma, seletivo, para que nós possamos ir crescendo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, tudo que Deus tinha para fazer na humanidade, Ele fez em Cristo, irmão. A morte e ressurreição de Jesus, ela mudou a nossa sorte completamente. Desfrutar disso ou não está mais na responsabilidade de Deus, não. Na verdade, eu acredito que Deus, né, a gente compreende pela palavra, que Deus fez a parte que nós não conseguiríamos fazer. Até porque a Bíblia diz, né, que a salvação ela provém de Deus. Nenhum homem ou mulher, pela sua bondade, pelas suas boas obras, pelos seus bons feitos, pelo seu bom comportamento, pode alcançar a salvação por si só, né? E a Bíblia mostra que isso é para que o homem não se glorie em si mesmo. Eu sei que vão ter pessoas que vão dizer, rapaz, olha, eu não vivo bebendo, eu não vivo saindo, eu não vivo curtindo. Mesmo dessa forma, ainda está morto espiritualmente se não tiver Jesus. E se partir, infelizmente, ainda vai para um lugar de tormento. Porque a natureza do homem não é que afasta ele de Deus. E nós sabemos que
Existem famílias que cresceram dentro de princípios, não é? Isso foram se perpetuando de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto, e assim vai. E cresceram com alguns princípios, e isso é bom. Só que deixa eu te dizer uma coisa, isso é somente uma pequena parte. Só em Cristo, querido, é que nós vamos tendo a oportunidade de viver aquilo que a Bíblia chama de plenitude, de algo completo, de poder viver uma vida que hoje, nos dias de hoje, né, vai se tornando quase raro ou em extinção, uma família que a cada dia cresça fortalecida. Às vezes, quando não é os pais que vivem em conflito uns com os outros, é os filhos que vivem em conflito com os pais, ou vivem em conflito consigo mesmo, e de alguma forma o diabo tenta bagunçar aquilo que Deus criou. Tudo que se chama Deus, o diabo levanta coisas e princípios para distorcer, para bagunçar, para destruir, porque é necessário entender isso para que a gente a cada dia, né, ou nós, possamos ir nos fortalecendo para manter os princípios da palavra, sabe? E essa noite eu queria estar falando um pouco sobre isso, né, da vida comum do lar. Eu sei que cada dia nós vamos recebendo palavras em áreas específicas e vamos aprendendo. Essa semana, né, em especial, que eu estava por aqui praticamente todos os dias, nós tivemos uma semana de ensinamentos poderosos chegando para o nosso coração. E Deus quer nos ajustar em todas as áreas, porque o desejo de Deus é que a gente vá bem em todas as coisas. Então, se esse é o desejo dele, e a gente vai vendo pela palavra, que nem um socorro do Senhor chegou para ninguém na Bíblia antes que a palavra dele chegasse primeiro. Porque a palavra nos posiciona a desfrutar daquilo que Deus diz, sabe? E nós precisamos pegar isso e a cada dia estar disposto a vivenciar. Eu acredito que uma das coisas que mais nos priva, sabe, de desfrutar do que Deus diz, em alguns casos, não é nem o conhecimento ou o entendimento, né? Na verdade, é a falta de disposição de colocar em prática. A gente vai vendo, querido, né, e a cada dia ficando consciente que o crescimento espiritual de uma pessoa não está no nível de pregação que ela dá, mas está nas atitudes que ela toma diante das afrontas, das injustiças, das adversidades. Isso vai demonstrar o crescimento dela. Você entende o que eu estou falando? Então, hoje, eu queria começar por aqui. Abra a tua Bíblia, por favor, Lucas, capítulo 8. E nós precisamos, sabe, a cada dia. Ontem, né, nós tivemos aqui a apresentação do curso de oração. E dentre algumas coisas que a Tatiana falou, ela falou em algo, né, que nos desperta, e é verdade. Na hora que ela falou, ainda me veio outro versículo no coração que está lá em Isaías, né, porque ela disse, olha, quem é que cuida melhor dos nossos filhos do que nós? Não tem ninguém, irmão, que cuide melhor dos nossos filhos do que nós. Nós sabemos sim que existem pais e mães, né, que jogam o filho numa lata de lixo quando tem. A gente vê aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, que tem mães, né, que por uma coisa ou outra que tenha acontecido na sua vida, às vezes tem um filho e diz, quero nada, e joga lá, e não está nem aí. Mas isso, querido, não é uma regra. Isso são exceções. Você está comigo aqui? E nós sabemos, né, que a cada dia, pela frieza que o mundo vai sendo alcançado de sentimentos, a gente sabe que a tendência é ir aumentando, mas isso não é uma regra, meu irmão. Nós sabemos que a regra é aquela mãe que tem, e o pai, e na maioria, nunca vi um pai dizer assim, que meu filho, para desfrutar do que eu desfrutei, ele vai ter que fazer muita coisa. Pelo contrário, a maioria dos pais diz assim, aquilo que eu não tive, eu vou dar a eles. A maioria. Então isso é um desejo que é quase como que inerente na natureza do ser humano. Jesus disse, vê, que o homem sendo mau, ele sabe dar boas coisas ao filho dele. Nenhum pai, Jesus disse, qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai querer dar uma pedra? Toma aí um pedaço de pedra, coma aí para isso, é bom? Nenhum pai. Ou pedindo um ovo, ele vai dar um escorpião. E Jesus estava falando para homens com a natureza má. Então nós sabemos que quando nós conhecemos o Senhor, né, eu acredito que todos nós, sem exceção, estávamos desajustados em princípios, né,
daquilo que a palavra diz. Alguns de nós tinham poucos, outros tinham quase nada e outros nenhum, na verdade. Depende do meio que nós somos influenciados ou criados, né? Da cultura familiar que nós tínhamos, mas todos nós estávamos desajustados e a palavra, né? A Bíblia mostra que a palavra vem para nos ensinar a estar apto para toda boa obra, corrigindo, instruindo, aconselhando, para que a gente a cada dia possa se colocar em uma condição que possamos viver de acordo com aquilo que a palavra diz, sabe? E isso tudo começa de casa. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é algo, irmão, que é de um chavão de uma igreja, um chavão de uma religião, não. O evangelho, irmão, ele começa em casa mesmo. A igreja, né? Hoje nós temos um tempo onde nós temos templos para se reunir. Quando a igreja começou mesmo em Atos dos Apóstolos, não existia muito esse negócio de templo, de igreja para as pessoas irem. Eles se reuniam em lugares, em casas, porque a igreja era, a família de fulano era uma igreja, né? A gente já falou aqui algumas vezes que a igreja de Filipos, os filipenses, alguns historiadores dizem que aquela igreja, ela nasceu na casa do carcereiro que prendeu Paulo e Silas. Prendeu Paulo e Silas, espancou, colocou no cárcere. Perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram adorando ao Senhor. Houve aquele terremoto que abriu só as portas da prisão. O carcereiro, quando veio, pensou que os presos tinham fugido. E naquele tempo, né, havia essa cultura daquela região, que se os presos fugissem, quem pagava o pato era o carcereiro. E o carcereiro tentou se matar, e Paulo disse: ei, não se mata não, a gente está aqui, calma. E ele ficou abismado, poxa vida. Um preso, quando está preso, tem preso que está preso e fica programando como é que ele pode fugir. E naquele momento as portas do cárcere se abriram e ninguém quis fugir. Então ele disse: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas dão aquela palavra para ele, né, que por muito tempo se teve no meio da igreja como uma promessa, que não é, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. E Paulo e Silas disse: se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso me leva a entender que quando Deus programou a salvação, Deus não programou só para mim ou para minha esposa, ou para você e sua esposa, ou para uma pessoa individual de uma casa. Paulo e Silas poderiam ter dito: se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, o resto da sua casa que se vire. Mas ele não disse isso. Ele disse: se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que aquele carcereiro confessou a Jesus, né? Levou os dois para a sua casa, diga, para a sua casa. Levou eles para casa, lavou os vergões, e eles pregaram o evangelho. Aquela família recebeu Jesus, e a partir dali nasceu uma igreja. Que hoje a gente lê as cartas que Paulo mandou para aquela região de Filipos, né, para os filipenses, mas a igreja começou na casa do carcereiro, que um dia prendeu Paulo e Silas, olha para aí. Então nós precisamos entender que a salvação, ela sempre vai ser mostrada na Bíblia, né? Num sentido de quando uma pessoa é alcançada, Deus está vendo aquela família, não está vendo só aquela pessoa. É claro que a salvação sempre vai começar por uma pessoa da casa. Eu acredito que raramente, eu não percebo isso, né? Nunca vi assim, mas raramente toda uma família toda recebe Jesus de uma vez só, né? Eu sei que às vezes a gente vai fazer culto numa casa e de repente a gente ora pela a filha, aí a mãe e o pai recebem Jesus, aí os três recebem Jesus. Às vezes a pessoa vai lá, ministra para o pai, ora pelo pai, e o poder vem, aquele homem é curado, ou aquela mulher é curada. De repente quase toda a família em um momento só recebe Jesus. A gente já pôde ver isso em alguns casos, mas geralmente não é assim. Mas todas as vezes que a salvação é apresentada na Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, a salvação de uma situação, porque deixa eu abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Quando se falava de salvação no Velho Testamento, eles não tinham entendimento de que era uma salvação eterna, não. Eles tinham um entendimento de que era uma salvação daquela situação, daquela opressão, daquela escravidão, daquele tempo ali. O entendimento de salvação eterna, espíritual, alma e corpo, chegou para o povo somente depois da morte e ressurreição de Jesus. Você entende? Porque quando Jesus estava dizendo àquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou,
Ele não estava dizendo, olha, a mulher foi salva e ainda foi curada e ainda foi salva. Não, ela foi curada, mas a palavra cura no grego, né, ela também poderia ser expressa como salvação. Salvou a pessoa da doença. Você entende o que eu estou falando? Mas a salvação, como nós entendemos hoje, né, que a salvação começa no Espírito, nós salvamos a nossa alma, ou renovamos a nossa alma pelo poder da palavra, e desfrutamos dessa salvação no nosso corpo, tendo uma convicção que ela vai se estender para a eternidade, aconteceu nos nossos dias, depois da morte e ressurreição. Até os discípulos, né, quando Jesus falava em um reino, em ser rei, em salvar, eles estavam pensando na salvação da opressão. Não era na salvação, quer dizer, quando o Senhor morrer a gente vai morar no céu. Não, eles não entendiam isso ainda. Não. Hoje nós já entendemos, glória a Deus, amém, irmãos? Mas isso precisa não nos isentar, né, de desfrutar dessa salvação que começa no nosso espírito, mas ela precisa alcançar a nossa alma para ser vista no nosso corpo, na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre essa como é que eu posso dizer aqui para que você entenda melhor? Essa responsabilidade, eu posso dizer assim, que veio sobre nós depois que nós recebemos Jesus, porque nós, né, fomos como que a porta. Pronto, na minha família quem recebeu Jesus primeiro fui eu. E algumas vezes quando eu falo sobre isso, eu fui um dos empecilhos, vamos dizer assim, dos primeiros empecilhos que Jesus encontrou para alcançar a minha esposa e o restante da minha família, no sentido de casamento, de família, casamento, né? Porque eu queria andar de uma forma, agir de uma forma, era o que acusava mais, era o que apontava mais, era o que cobrava mais, era o que fazia menos, já em Cristo, porque não tinha entendimento. Tem aquele camarada que recebe Jesus, ele quer que todo mundo vá para a igreja, fica dizendo isso aí não é mais de Deus, isso não agrada a Deus, o sangue de Jesus tem poder, mas ele mesmo não sabe quase nada e ainda anda todo fora. Quem é que vai querer? Se eu digo que está repreendido, daqui a pouco eu chamo um nome pior do que o que eu disse que está repreendido. Então a compreensão dessa responsabilidade vai nos fazer, irmão, a cada dia andar de propósito. Quem já fez alguma coisa aqui de propósito? Eu vou fazer de propósito mesmo. Pronto. Deus quer que nós vivamos uma vida assim, em Cristo. Não é essa vida que a gente quer viver, só eu vou fazer de propósito, só para fazer raiva a fulano. Pronto, nós precisamos mudar a chave e dizer, eu vou fazer de propósito, somente para ministrar na vida de fulano, com a minha atitude. Você entende o que eu estou falando? Então, aqui nessa passagem de Lucas, no capítulo 8, e eu quero ler com você o versículo 38 e 39, porque aqui fala a respeito daquele jovem, né, gadareno, que era um homem que vivia possesso por espíritos, que nem cadeias de correntes conseguiam prendê-lo, né? A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros e é conhecido na Bíblia como o endemoniado gadareno, onde quando Jesus se deparou com ele, ele disse, por que você veio nos atormentar antes do tempo, Jesus? Permite que a gente vá para aquela manada de porcos. E Jesus expulsa aquele demônio, vai para os porcos, né? E uma grande manada de porcos se precipita em um despenhadeiro, morre tudo. O povo daquela região, que eram criadores de porcos, né? Tinham suas pocilgas lá. Quando viram isso, foram lá em Jesus e disseram, tem futuro você aqui não. Hoje tu chegou aqui e os porcos tudinho morreram, mesmo vendo aquele homem que eles já conheciam naquela região, liberto. Né? Hoje as pessoas cuidam mais de cachorro do que de gente. Tem alguns, né? Não são todos não. Naquele tempo o povo cuidava mais de porco do que de gente, porque quando vira um homem liberto, era melhor que ele tivesse aí doido e os porcos da gente aqui. Ó. Então faz tempo que as pessoas invertem os valores, só aumenta a proporção, amém, irmãos? Porque depois que o homem perdeu a posição que Deus estabeleceu para ele, as coisas começaram a ficar distorcidas numa proporção maior. É por isso que hoje tem pessoas que gostam mais de passear com cachorro do que com gente. Eu não sei se é porque cachorro não fala, né? A pessoa pode andar no silêncio, não sei. Mas essa semana passou um aí na frente com um cachorro que eu digo, olha, o exemplo que a gente fala aqui, o cachorro ia passeando com ele. Não era ele com o cachorro não, porque o cachorro era grande e ele ia assim. Bom, ele não está passeando, o cachorro estava passeando com ele.
Então aqui esse homem, né, depois quando as pessoas viram aquele homem liberto, aquele homem, e eu fico pensando, eu podia pregar outra mensagem aqui, porque esse homem foi liberto, e ele ficou insistindo para ir com Jesus. A maioria das pessoas que eram tocadas pelo Senhor e libertas de alguma área, elas queriam servir a Jesus, irmão. Hoje nós sabemos que tem pessoas que são libertas, são restauradas, o que elas mais querem é dizer: Jesus, obrigado aí, graças a Deus que eu não preciso nem acender vela. Não, então tá bom. Obrigado, tchau. Quando eu precisar eu volto. Esse povo não, dizia: eu quero seguir o Senhor. Vai para onde? Deixa eu fazer alguma coisa. Você entende o que eu estou falando? Aí diz assim, vê. Contudo o homem de quem havia sido expulso os demônios, implorava-lhe, meu irmão, implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: volta para a tua casa. E compartilha. Algumas versões podem ter mostra, né? Aquela versão tem mostra ou compartilha. Vamos ler aqui. Na minha você lê ali, eu leio aqui e a gente fica amigo, tá tudo certo. Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Algumas pessoas dizem, né, que esse homem aqui fez a obra de um evangelista, porque Jesus recomendou a ele: olha, volta para a tua casa e compartilha com as pessoas as coisas, né, que Deus tem feito por ti. E essa noite eu quero estar falando sobre isso, sabe? O entendimento da responsabilidade que nós temos de compartilhar com os nossos, da nossa casa principalmente, né, as coisas que o Senhor vai fazendo por nós. Essa semana nós tivemos 2 cultos aqui, principalmente o Firmes na Doutrina, né, que falou sobre fruto do Espírito, e a gente sabe que é bem resumido, 2 quintas. Quem viu as 2 e notou, pegou algumas coisas. Também a pessoa é despertada para mergulhar um pouco mais nessa área, porque é uma área que nós precisamos crescer. Porque eu vou te dizer uma coisa, querido, a gente vai vendo, né, ao longo do tempo, que uma boa parte dos filhos de Deus, não é só um aqui, outro ali, outro acolá, é uma boa parte. Até muitos que pregam a palavra, que falam a palavra, eles andam com o nível de fruto do Espírito muito baixo. Na hora de uma afronta, na hora de um embate, na hora de uma injustiça, na hora de uma mentira até. Porque eu vou dizer uma coisa: se uma pessoa disser uma mentira a meu respeito, eu não vou querer. Se é mentira. Eu estava ouvindo algo nesses dias de um pregador, ele falou uma coisa interessante. Ele disse: quando eu entendi isso, uma vez eu ia passando, e o camarada foi e disse um monte de coisa comigo. E o que ia do lado dele disse: para o carro, peraí, para o carro, 2 irmãos. Para o carro para a gente resolver. Ele disse: não, vamos embora. Aí foi embora. O camarada disse: rapaz, não sei como é que tu aguenta um negócio desse. Tu tem sangue de barata? Ele disse: não, eu tenho o sangue de Jesus. Aí ele pegou e disse: mas é porque eu vou te dizer, um negócio desse eu não aguento não. Aí ele disse assim: se tudo que ele estivesse dizendo fosse verdade, eu ia dizer o quê? Nada. Pronto, e se for mentira, é para eu dizer o quê? Nada. Ele disse: então vamos embora. Vê. Você entende? E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Isso não são histórias, isso é uma historinha de ficção, não. Isso são coisas que são reais, querido. Quando o Rema começou no sistema prisional, eu tinha sido convidado para dar aula no Rema prisional. E ainda dei umas 4 aulas lá. E no começo, tinha uma senhora lá, que ela é de igreja também, a capelã, e ela começou colocando N barreiras. E eu mesmo fiquei agoniado. Eu disse: rapaz, eu estava falando com um rapaz que era diretor do Rema, né? E eu disse: meu irmão, poxa vida, parece que o povo, eu não sei não, o pessoal não entende não. É um negócio que quer alcançar o povo, que vem de uma forma maior, reformou a sala, está alcançando tudo, com um programa de ensino, uma coisa ou outra. Eu digo: meu irmão, tá. Ele olhou para mim assim e disse: não, rapaz, a gente vence ela no amor. Poxa vida. Quase que eu dizia: me perdoe, me desculpe. Porque eu já estava ficando agoniado com o negócio. Então, esses 2 dias, né, essas 2 quintas de fruto do Espírito, vale a pena nós estudarmos um pouco mais. Porque, o que é que isso tem a ver, pastor? É que para que nós possamos voltar para casa e compartilhar quão grandes coisas Deus tem feito por nós, é necessário andar no fruto, querido. Porque nós vamos compartilhar muitas vezes com pessoas que vão resistir, que vão apontar qualquer deficiência que nós tenhamos, porque nós ainda temos.
Não tem ninguém aqui que não erre ainda. Quem disser aqui que no pastor eu não erro mais, eu digo, sai de perto dele, que a qualquer momento ele vai ser arrebatado. Todo mundo tem deficiência, amém, querido? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa ir invertendo esse jogo, porque antes nós tínhamos muito mais deficiências do que qualidades. Todo mundo tem qualidade aqui. Você está comigo? Toda pessoa que não tem Jesus ainda tem qualidades. Só que algumas vezes, né, ou na maioria das vezes, as suas deficiências, elas encobrem as qualidades, que às vezes aquela pessoa diz, poxa, também nada que eu faço vale, nada que eu faço presta, nada que eu faço é bom. Não, tem coisa que é, mas faz mais coisa ruim do que coisa boa, e às vezes as coisas ruins cobrem as coisas boas. Já existe uma história no meio, né, quando a pessoa faz 99, se não fizer os 100 ainda é tido por ruim. Não sei se você já ouviu esse ditado, mas ele existe. Então nós vamos precisar, querido, voltar para a nossa casa e compartilhar essas coisas. Esse compartilhamento, ele não vai ser como esse da internet, não. Ele vai ser um compartilhamento pessoal, um compartilhamento do dia a dia, um compartilhamento onde a gente vai precisar manter, né, uma atitude que vai poder influenciar os outros que estão em nossa casa, porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a salvação ela não foi só para mim, não foi só para você. A salvação ela ficou disponível para toda a sua casa. E é necessário nós entendermos isso, porque senão chega um tempo que nós não nos importamos em nos manter de uma maneira que influencie os outros, não. Eu já ouvi, irmão, mais de uma não, eu não contaria com os dedos dessa mão, de pessoas que mesmo na igreja afastaram os seus filhos do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, o diabo trabalha para isso mesmo. Porque o diabo não quer que haja continuidade naquilo que Deus está fazendo na nossa vida se Jesus não voltar antes. E se Jesus voltar antes, querido, eu vou te dizer uma coisa, pode ser muito triste para nós, não é? Termos a convicção, eu mesmo tenho convicção, que se Jesus voltar hoje eu vou, meu irmão. Essa convicção você não rouba de mim, não. Jesus voltasse hoje, eu caísse aqui mortinho agora, nem fique chorando, porque eu sei que alguns ainda iam chorar, uns de alegria e outros de falta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu iria para um lugar melhor do que esse. Você entende o que eu estou falando? Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é certo, irmão. Mas se eu fosse partir daqui e com aquele sentimento de que, rapaz, meus filhos, como é que vai ser? Será que eles vão querer esse Jesus? Será que eles não vão querer? Não, meu irmão, nós não podemos nem nutrir esse sentimento em nós. Devemos fazer a nossa parte bem feita, querido. Porque a eternidade é real. Você está comigo aqui? E nós não podemos ficar assim. Eu sei de uma coisa, e a gente vai ver algumas coisas aqui essa noite. Mas esse homem aqui, ele evangelizou uma cidade. Mas o alvo principal de Jesus para ele não foi uma cidade, foi a casa dele. Então ele voltou para a casa dele. Eu particularmente acredito, não fala muito mais nesse homem aqui. Mas você já parou para pensar uma pessoa que ela vive totalmente escravizada por demônios, né? Oprimida, doente, isolada, revoltada, que às vezes um conselho não segura ela, que uma orientação não segura ela, e de repente ela se encontra com Jesus e ela é restaurada. Aquela família vai ficar como para Jesus? Vai dizer, ainda bem, sorte tu que tu encontraste Jesus, e o resto tudo... Não, querido, eu acredito que uma família como essa vai ser atraída para o Senhor, porque vai dizer, meu Deus, esse Deus é bom mesmo. Preciso conhecer Ele de alguma forma. Não é não. Ou você acha que a pessoa vai dizer, bom para tu, deixa eu aqui me danando mesmo, está tudo certo. Não, eu não acredito nisso. Eu sei que tem esses casos, mas eu não acredito muito que isso é uma regra, não. Então hoje eu quero despertar você a entender que a nossa casa, ela precisa ser um lugar, irmão, onde nós precisamos estar a cada dia vivendo de propósito, sabe, para influenciar os outros que ainda não conhecem ao Senhor, para avivar os outros que já estão em Cristo, porque nós sabemos que às vezes, ou em alguns casos acontece, de que homens vêm para Jesus, né? E nós aprendemos aqui, a semana passada tivemos um culto poderoso, né? E eu não sei qual é o culto que não é poderoso aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa quantos cultos poderosos nós tenhamos, se essa consciência não for conosco para desenvolver isso, começando na nossa casa. Diga, começando na nossa casa. E é por isso que eu quero estar despertando essa noite. Por quê?
Porque vão ter coisas, irmão, que nós precisamos nos entender quem nós somos em Cristo, porque se nós decidirmos viver uma vida no Espírito, uma vida no amor, uma vida no fruto, nós vamos poder revelar, atrair, ministrar, compartilhar de uma forma muito maior do que nós pensamos, sabe? Para aqueles que nos rodeiam. Porque senão nós vamos nos tornar pessoas que vamos ser somente ouvintes. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ser ouvinte da palavra somente, eu sei que tem uma parte boa. Porque eu nunca vi ninguém ouvir a palavra. Eu sei que tem gente que ouve a palavra e ainda sai com raiva. Às vezes do pregador, às vezes do que falou, às vezes do que ouviu. Eu sei que tem essas coisas tudinho. Você está comigo aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa. De alguma forma é bom. Mas é um ambiente bom. Que até os falsos não são tão falsos dentro. Que até os chatos não são tão chatos dentro. Não é não. É verdade. Então, pelo menos no ambiente de igreja, vamos trazer os troços da gente para cá, os que couber, ficar aqui mesmo. Mas não é para ser assim. Aquela atmosfera que vai influenciando a nossa vida é para voltar para casa e estabelecer aquela atmosfera lá. Você está comigo aqui? Jesus não disse, irmão, quer permanecer liberto, quer permanecer bem como você está, cola em mim, vem-te embora. O natural era para fazer isso, mas Jesus disse, não, volte para a sua casa. Vá lá e compartilhe com as pessoas essas coisas aí. Então nós precisamos entender, meu irmão, que existe uma responsabilidade sobre nós, sabe? Com relação aos nossos filhos, ontem Tatiana falando aqui, e eu não sei se toca você, mas me toca, porque eu digo, poxa vida, é verdade. Tem hora que a gente nem pensa nisso. Rapaz, quem pode cuidar melhor dos nossos filhos do que nós? Por mais que você, às vezes nós, né, deixamos com os avós e ainda, cuidado, olha, veja aí, não deixe fazer isso não deixe fazer aquilo não, porque a gente acha que o nosso cuidado é melhor do que o de vovô e vovó. Não é não, é verdade. Por que será isso? Eu acredito que é porque Deus confiou a responsabilidade a nós mesmos. Mas não é somente a responsabilidade de dar de comida, de dar de roupa, de dar de colégio ou de uma faculdade. Isso também é. E eu acredito que para o padrão natural, o maior orgulho de um pai natural é dizer, meu filho se formou. Em quê? Em qualquer, foi advocacia, ou engenharia, ou qualquer coisa, mas meu filho se formou. Consegui formar meu filho. Não tive nada na vida, mas formei ele. Isso é o top dos orgulhos. Você entende o que eu estou falando? Naturalmente falando, irmão. Isso é para o povo do mundo também. Se é para o povo do mundo, é para ser para a gente também, amém, querido? Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é somente o básico, naturalmente falando. Para nós que estamos em Cristo, irmão, nós precisamos ter aquela sensação, rapaz, se eu morresse hoje, meus filhos não se desviariam mais do Senhor. Eles estão pegados mesmo. Agora já não é mais por causa da minha vida. Eu acredito que se hoje eu me desviar, se eu quisesse me desviar, os meus filhos eram quem vinham me dar conselho para eu não me desviar. Você entende o que eu estou falando? É essa sensação, sabe? Essa disposição para cumprir esse dever que nós devemos ter, querido. E isso é algo que muitas vezes pode, né, até passar desapercebido. Porque, naturalmente falando, pode ser que nós possamos ver ou estar vendo os nossos filhos bem. Meu filho está bem, está casado, está trabalhando, tem a casinha dele, está lá, não aperreia ninguém, não vive de curtição. E o que é isso só? Só isso. Naturalmente é muita coisa. Porque a maioria dos jovens hoje é só para tirar a onda da dor de cabeça aos pais. Arrumar filho antes do tempo e, de vez em quando, passar 1 ou 2 anos no presídio. Ou senão ser a estrela do Sem Meias Palavras. Você está comigo aqui? Então isso já é muito, porque diante dessa situação, né? Tem um filho que não tira onda, não fica com uma coisa com outra, já está bom demais. Mas isso ainda é bem pouquinho. Porque existe uma eternidade, irmão. Quando eu estava vendo esse texto, ver alguns textos no meu coração, sabe? E eu estava sendo ministrado por isso, que eu primeiro sou quem recebe, né? Para compartilhar. E eu estava vendo essa situação de Noé. A Bíblia diz, né, em Hebreus, abre lá, bem rapidinho. Rapaz, deixa eu dividir o tempo aqui. Mas você precisa voltar para a tua casa, sabe? Com aquela responsabilidade. Rapaz, de alguma forma, eu tenho que alcançar o meu filho. Eu tenho que alcançar a minha filha.
Talvez algumas mulheres, né, já tenham essa responsabilidade a cada dia em desenvolvimento. Rapaz, eu tenho que alcançar o meu esposo para Jesus. O esposo tem que dizer, rapaz, eu tenho que alcançar a minha esposa, porque, poxa vida, eu não vou fazer com que ela vá para a eternidade, não. Viver aqui é pouco tempo demais, meu irmão. Amém, queridos? Os pais devem ter essa consciência, rapaz, ninguém pode cuidar dos meus filhos melhor do que eu mesmo. Mas às vezes os pais só querem ter o cuidado natural. E o cuidado natural, meu irmão, até o ímpio tem. Muitas vezes melhor do que muitos crentes. Você entende isso? Mas existe um cuidado, irmão, espiritual, que ele não vai servir somente para essa vida. Vai servir para a eternidade. Aleluia. Aleluia. Eu estava hoje em casa, a Ana foi para o acampamento de jovens nesse final de semana com o Williams, com alguns dos meninos. Ela fez uma chamada de vídeo e eu fico já chorando, irmão. Não parece uma besteira, mas eu digo, poxa vida, cara. Hoje nós temos os nossos filhos que vão para um ambiente onde vão ser influenciados pela vontade do Senhor. Não é para uma rave, para uma curtição, para um show de um cantor renomado. Não, querido, é para um ambiente onde Deus vai encontrar uma liberdade maior de dizer, rapaz, olha, se você entender que eu quero lhe levar para o outro lado do mundo, você vai. Você está comigo aqui? E isso precisa ser valorizado, querido. Porque senão a gente vai valorizar o quê? Somente se o nosso filho estiver bem. Meu filho está bem, tem um carro, tem uma casa, tem isso, tem aquilo outro. Besteira, vai se acabar tudo. Carro enferruja se não tiver cuidado, sabia? Daqui a pouco o cara vai andando e os pedaços caindo. É verdade, irmão. Casa, se não der manutenção, se não sair de dentro, tem hora que cai por cima dos donos mesmo. Dinheiro se acaba. Meu Deus. A única coisa que não se acaba é aquela que a gente pode construir em Deus. E nós precisamos colocar força nisso. Meu Pai do céu. Eu sei de uma coisa, meu irmão. O pai deve ser o maior incentivador do seu filho, sabe? Para estudar e trabalhar, naturalmente falando. Mas como cristão, ele deve ser o maior incentivador do seu filho a se manter alinhado à palavra de Deus. A valorizar tanto a vontade de Deus, que quando tiver em jogo a vontade de Deus e alguma coisa que ainda seja a vontade carnal, somente para ficar se vangloriando, meu filho, não tem futuro de se vangloriar não. Faça a vontade de Deus primeiro, que isso aí vai vir e você vai estar tratado para não se vangloriar. Sabia disso? É verdade. Uma vez, eu nunca esqueço disso. No começo, quando eu me converti logo, eu me converti com a mãe de Márcia, né, assim, junto com os meninos, e eu ia muito para a casa da mãe dela, e a mãe dela, até hoje ainda, né, ela já é uma senhora, tem alguns problemas de enfermidades, mas e tem dia que ela não consegue nem andar, fica deitada lá na cama, cheia de dores, mas se ela tiver um alíviozinho, ela vai fazer uma visita, e vai na casa de e ela gosta muito de cantar uns hinos, e ela chega nos cantos, e abre a boca, e canta, e fala, e tudo. E no começo, às vezes eu ia com ela. Novo convertido, ela dizia, lê um versículo aí. Abriu o hino da harpa, dizia, vamos cantar esse corinho aqui. E a gente, eu queria aprender. E uma vez a gente chegou na casa de uma senhora. E conversando com ela, ela tinha 2 netos, né? Que de vez em quando ela levava para a igreja, os meninos foram crescendo. Daqui a pouco um tinha 12 e outro tinha 13. E um dia conversando, ela disse, eu mesmo já disse a meus netos, você é muito novo, rapaz, vai aproveitar a vida, depois você se converte. Eu digo, meu Deus, naquele tempo eu não entendia. Hoje é que eu entendo que aquela senhora, ela não tinha entendido nada da palavra ainda. Porque ela estava mandando os meninos ir provar do mundo. E eu vou te dizer uma coisa, tem jovem que prova do mundo para voltar para Jesus. Às vezes só volta quando uma desgraça acontece. Você entende o que eu estou falando? É verdade, irmão. Quando uma pessoa prova do mundo, sabe, que sente o gosto, o pecado ele é muito atrativo. Ele satisfaz a carne de uma forma que a pessoa diz, não, é isso aqui mesmo, se eu morrer hoje já está bom demais, já desfrutei disso. De tão bom que o pecado é. Mas ele é tão bom quanto mortal. O pecado leva para a eternidade, separado de Deus. Você entende isso?
E eu estava vendo, né, hoje eu converso, digo, assim, conversando isso, eu digo que aquela mulher não entendia nada. Porque ela era para ela dizer, rapaz, esse é o tempo de ensinar a palavra para eles, porque se eles provarem da palavra, o mundo pode mostrar o que quiser, que eles vão dizer, isso é passageiro, eu tenho algo eterno. Mas se nós não nos disponibilizarmos para isso, os nossos filhos podem crescer um pouquinho, terminar os estudos, arrumar um trabalho e dizer, quero mais esse negócio de igreja. Não, isso é conversa. Faço isso não. E tem que ir direto. Porque muitas vezes não vê um compartilhamento dos pais para com eles. Você entende isso que eu estou falando? Isso é, meu irmão, eu não sei se você percebe isso, mas isso é algo que nós precisamos meditar, irmão. Porque eu fico pensando, sabe? Quando me vem um sentimento assim de ver uma pessoa partir, nós hoje sabemos, se uma pessoa partir sem Jesus, ela vai para um lugar de tormento, irmão. Não é porque Deus quer, não é porque nós queremos, é porque ela não conheceu para decidir, ou até decidiu, mas não teve ninguém que o mantivesse estimulado a permanecer. Você está comigo? E nós somos os responsáveis pela nossa família. Eu não sou responsável pela sua família não, viu? Eu sou responsável pela minha. Agora eu sou responsável em ensinar aquilo que a gente aprende, porque se der certo com um, dá certo com qualquer um. Não tem, esse daí não tem contraindicação. Não tem efeito colateral. Funciona, querido. Amém? Então louvado seja Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Meu irmão, no mínimo, sabe? Nós precisamos, eu vou dizer de novo, no mínimo, ter no mínimo a nossa família em Cristo, irmão. No mínimo. Por quê? Se a nossa família, irmão, ela se estrutura em Cristo, você não sabe o quanto de pessoas Deus pode alcançar através de uma família que vai se fortalecendo no Senhor. E é verdade. Você está comigo aqui? E nós precisamos, eu vou falar algumas coisas aqui se der tempo, mas eu acredito que vai dar. Então preste bem atenção nisso aqui. O versículo 7. Esse versículo sempre me chama a atenção. Porque diz assim, pela fé Noé, está falando dos dias de Noé lá. Pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, motivado por um santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família, por intermédio da fé. Ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro. Eu gosto de uma versão que diz pregoeiro da justiça, que vem de fé. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Um dia Deus chegou para Noé. Eu não sei se foi com uma voz audível, não sei se foi com uma impressão no coração, não sei se foi uma ideia que veio de juízo dele, mas disse: olha, Noé, essa terra, os pensamentos do coração dos homens aí, eles se tornaram continuamente má. E por conta disso, virá um juízo sobre a terra e todo ser vivente nela expirará, morrerá. Agora você achou graça aos meus olhos. Então construa uma arca, onde você vai abrigar a sua família, e começou a orientar Noé. E eu sei que Noé não tinha uma telona, não tinha uma Bíblia, não tinha uma igreja. Eu não sei como foi que Deus falou com Noé. A Bíblia diz que foi uma orientação divina, né? E a Bíblia diz que Noé, por ter um santo temor, decidiu começar a fazer uma arca. Quando a gente vai para a história, a Bíblia diz que Noé passou aproximadamente de 100 a 110 anos nesse tempo, construindo uma arca. E a construção daquela arca na cabeça de Noé não era para salvar toda a terra, não. Era para salvar a família dele. Mas aquela atitude de construir aquela arca ministrava ao coração do povo, no mínimo, uma coisa: se isso aí for verdade, a gente vai ter que se orientar, porque a gente também, se eu quiser minha família salva, eu vou ter que fazer alguma coisa para me abrigar. Você está comigo aqui? E a Bíblia mostra, né, que Noé conseguiu salvar ele e a esposa, os filhos e ainda as noras. Colocou dentro da arca as noras também. Olha para aí. Então Noé, ele conseguiu êxito naquilo que Deus falou, porque ele decidiu seguir os passos depois daquela informação que ele tinha.
E nós precisamos entender, querido, nós hoje somos avisados, estamos sendo ministrados, eu posso te garantir, de uma forma tão divina quanto Noé foi. Só que hoje nós estamos em uma outra aliança, temos uma Bíblia. Temos a Bíblia para conferir. Quem acredita que a Bíblia é Deus falando conosco? A Bíblia é Deus falando conosco, meu irmão. Se você ler a Bíblia, eu falar para você, eu não vou falar outra coisa, tem que falar a Bíblia, que isso é Deus falando com você. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe? O tempo foi passando e a cada dia, né, as pessoas foram deixando de se importar com isso. E eu não sei se você entende, tem muitos pais que não querem nem saber. E nós precisamos entender que o que vai ministrar o coração dos nossos filhos vai ser a maneira como nós vivemos para eles, perto deles. E precisa ser de uma forma intencional, querido. Porque senão, muitos pais afastam os seus filhos da igreja dentro de casa. Fala de um defeito, fala disso, fala daquilo. Em todo canto tem, viu? Pelo amor de Deus. Não pensa que eu estou falando só daqui, não. Porque em toda a igreja vai ter pessoas que vão dizer também uma zoada daquela. Também vê o cabelo daquela outra. Também aquela fulano só quer ser. E os meninos lá. Que ministração você está dando para os teus filhos? Que ministração você está dando para a pessoa que ainda não conhece a Jesus? Pode ser que tenha pessoas aqui que eu sei que tem, claro, né? Às vezes tem esposos que estão em Cristo e os esposos ainda não estão. E a Bíblia diz como é que a mulher deve ganhar o marido para Jesus. Está escrito. A Bíblia diz, irmão, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz: vós, mulheres, seja submissa ao seu marido. E é claro que a mulher precisa entender o que é submissão, porque senão ela vai dizer, é para ser escrava, a escravidão já acabou. A princesa Isabel libertou os escravos, e eu tenho que ser escrava de um macho. Você entende o que eu estou falando? A mulher precisa entender o que é submissão, para que ela cada dia possa ser submissa ao seu marido, e para que ela possa ganhar aquele que ainda não obedece à palavra, mesmo tendo, ainda não obedece com o seu procedimento, com o seu dia a dia. Aquela mulher que sabe da hora de falar, sabe a hora de ficar calada, se mantém numa posição, dá sempre um bom testemunho. O marido dela não vai ver muito ela praguejando, reclamando, não sei o quê, não. Quando eu digo isso, quando eu pego esses textos, eu sei que da mesma forma vai ser o homem que não tem a mulher em Cristo ainda. Ele vai ter que ganhar a sua esposa com um bom procedimento. Se não era começar a ser gentil. A Bíblia diz que o homem deve andar com discernimento para com a sua esposa. Se você for estudar o que é essa palavra discernimento, é uma atenção tão apurada que ele possa perceber algumas coisas que a mulher está passando, sofrendo, de forma sentimental, irmão. Não é nem no sentido de que está faltando alguma coisa. Se precisa ter muito discernimento para saber que a mulher está fedendo, para dar um perfume a ela, um sabonete, um creme, uma coisa. Não precisa, precisa. Rapaz, eu estava orando, Deus me revelou. A mulher está meio... Se você está perto dela, a não ser que você não chegue perto. Mas se chegar, vai sentir. Precisa de discernimento, essas coisas. Quando ele fala de viva a vida com o mundo lá, com discernimento, dando honra à mulher, vê. É a cada dia colocando aquela condição da mulher poder ser considerada. Mulher fala também, você sabia disso? Tem homem que nem sabe que a mulher dele fala, porque ele acabou. Precisa não. Precisa nada não. Não, ela fala também. Se você parar para ouvir, vai ter hora que vai ser ajudado. Você está comigo? Já tem mulher que fala demais. Calma, minha filha. Agora calma disso aqui. Eu sei, eu estou vendo. A gente estava na conferência, uma mulher ministrou lá e falou sobre isso, né? Que ela disse... O homem é o cabeça, mas a mulher não é o pescoço, não, viu? E uma mulher ministrando. Quando foi de noite, outro pastor foi ministrar. E ele disse, rapaz, gostei dessa analogia, porque ele era um cirurgião, né? E ele disse, eu ensinei por uns 9 anos anatomia, e hoje eu gostei dessa definição, que a mulher não é o pescoço. Mas isso vale para dentro do carro também. Porque misericórdia, quando eu ando com a minha esposa dentro do carro, ela deu o buraco. Olha o carro, não sei o quê. Eu estou vendo. Está vendo porque eu lhe disse, vê. Misericórdia. Então ele disse, isso vale. Então deixa eu te explicar uma coisa, né? Então vão ter coisas, querido, que às vezes mesmo em tom, né, de brincadeira, às vezes a coisa acontece séria. O homem precisa ouvir a mulher. Mas tem hora que quando a mulher sabe que o homem ouve ela quer dizer tudo para ele fazer. E tem que ser equilíbrio. Você entende o que eu estou falando? Porque vai ter hora que a mulher vai dizer, rapaz... Eu nunca esqueço disso. Só tem um rapaz que eu trabalhava com ele. E a mulher dele era dessas mulheres, sabe?
de confusão, ativa, trabalhadeira, mas era aquela mulher, qualquer coisa, arrumava uma confusão. Com os vizinhos, com os parentes, botava o camarada em enrascada. E quando foi um dia, conversa, brigando lá com o vizinho da frente, e o vizinho disse, eu vou atirar em você, rapaz. Ela disse, vai, chama meu marido aqui. O camarada, quando estava dentro de casa que ouviu, correu, pulou o quintal. E foi-se embora. Ela entrou, procurou. Isso é verdade, viu? Tinha um filho dele que trabalhava conosco, revoltado com o pai por causa disso, até os dias que a gente trabalhava. Onde entrou, procurou, e nada, cadê-lo? Quando foi a tardinha, ele vem chegando. Ela disse, mas rapaz, ele disse, aí tu vai arrumar a confusão. Eu disse, tu que não arrumasse confusão. Aí quando é para levar os títulos, tu vem me chamar? Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tem mulher que fala tanto, além da conta, que cientificamente é comprovado que a mulher já fala mais que o homem, né? E tem hora que é bom a mulher falar mesmo, porque se tem mulher que se ela não falar muito, o homem não escuta não. Mas tem seus momentos, você está comigo aqui? E o que acontece? Ele disse, eu estou arrumando tanta confusão e quer vir botar no meio, porque a mulher dele não tinha domínio sobre sua língua. Uma mulher em Cristo vai tendo domínio sobre sua língua, você está comigo aqui? E ela vai sendo aquela ajudadora que tira o seu marido de enrascada e não coloca, você está aqui? Para que isso aconteça, tem que se aprender mesmo. Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Rapaz, pelo amor de Deus, já, velho. Então, deixa eu te explicar. Eu ia entrar em outro assunto aqui, mas eu vou tentar dar uma resumidona aqui. Então, deixa eu voltar para cá. Preste bem atenção nisso. O Noé, quando ele percebeu isso, ele foi rápido, ele foi, assim, tão intenso em compartilhar aquilo que Deus tinha falado com ele, que ele conseguiu fazer a arca e envolver sua família. E a ponto dos filhos convencerem as noras para estar naquele tempo para entrar. Porque chegou um momento, meu irmão, que não deu mais tempo para entrar ninguém não, e a arca teve que ser fechada por fora. Você está comigo aqui? E deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Nós não podemos pegar leve, não. Na verdade é aquilo, sabe? Pastor, como é que eu começo? Pronto, vê. Tudo começa com oração. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que às vezes você vai ter dificuldade em se relacionar com o filho, né? Tem pai que tem dificuldade em se relacionar com o filho. Tem pai que tem dificuldade até de se relacionar com a esposa. Com o tempo a gente foi vendo, irmão, olha, tem muitos casais que se eles viajarem só, para desfrutar de um momento abençoado, alguns voltam brigados. Sabe por quê? Porque não tem muito hábito de estar só. De conversar, de compartilhar coisas, de sentar, de brincar, de desfrutar de alguma coisa, do pouco que seja. Tem casal que tem que viajar em bando mesmo, porque lá fica mulher com homem, não tem nem possibilidade de arengar. Mas se viajar os dois só, daqui a pouco também só quer dinheiro, também quer muito devagar, também só quer isso, vamos voltar, bora, volta. Era a viagem, era para 8 dias, volta com 4, brigados os dois. Você entende o que eu estou falando? Porque, na verdade, querido, se cria isso. E deixa eu te explicar uma coisa. Isso é contagioso para com os filhos, irmão. Quando os filhos têm pais, sabe, que vivem em conflito constante, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Os filhos perdem o ânimo. E se os pais for da igreja, ele vai dizer, isso tem futuro nada ir para a igreja, Deus me livre. Quer dizer que a pessoa vai para a igreja e volta para se matar em casa. Por que não se mata lá? E isso é algo, irmão, sério. Que nós precisamos entender que não é nós não estamos passando somente, nós estamos, na verdade, passando um estadia, que vai chegar um dia que a gente vai partir, querido. Ou Jesus vem nos buscar, eu não sei. Mas isso vai acontecer, você está comigo aqui? E nós precisamos nos manter, irmão, de propósito, diga de propósito. Querido, os pais devem ter os filhos, ou uma vida diante dos filhos de propósito, irmão, com relação às coisas do Senhor. Eu sei que tem muitos pais, sabe, que eles vão ministrar o coração dos seus filhos, e muitas mães também, sabe, vão ministrar o coração dos seus filhos uma vida de preguiça. Eu sei que tem pais que vão dizer, rapaz, meu pai era trabalhador, cumpridor dos seus deveres em casa, não faltava com a responsabilidade. Isso fica impregnado nos filhos, irmão. É muito raro o filho de quem foi um trabalhador ser um preguiçoso. Muito raro. Eu sei sim que estamos vivendo em tempos de muita influência. Você está comigo aqui? De pessoas dizendo, não precisa ralar muito não, tu vai fazer um corre ali, outro corre acolá, daqui a pouco tu se arma. Não é uma regra, mas deixa eu te dizer uma coisa. E claro, né, a gente tem um atleta na igreja, mas depois que ser jogador de futebol,
começou a ganhar muito dinheiro. Quase todo pai quer ter um filho jogador de futebol. Você está comigo aqui? Eu não tô, agora deixa eu te explicar uma coisa aqui, pelo amor de Deus. Para você não entender mal esse negócio. É que às vezes isso é o que influencia mesmo. Tem pessoas que têm o dom, o talento, não têm a oportunidade. E aí tem pessoas que não têm nem o dom, nem o talento, e tem a influência, a oportunidade, a pessoa fica empurrando, vai que esse negócio dá dinheiro, vai, não sei o quê. Você entende o que eu estou falando? Uma boa parte das pessoas, pronto, todo ser humano, a maioria dos seres humanos, eles não entendem qual foi a vocação e o dom que Deus deu a eles naturalmente falando. E eles sempre vão procurar uma profissão que pague melhor. Ainda que aquilo não... Eu trabalho porque... Tem gente que diz, eu amo o que eu faço. Eu me realizo fazendo isso aqui. Você está comigo aqui? Tem gente que diz, não, eu só faço aqui porque isso aqui tem um dinheiro, meu amigo. Mas eu não gosto mesmo disso, não. Só trabalho porque preciso. Tem gente que é assim. Tem gente que ainda faz o que gosta, ainda é bem remunerado. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando a gente faz o que gosta, aquilo que a gente percebe naturalmente ou espiritualmente que foi chamado para fazer, a gente vai fazer da melhor forma possível, vai fluir sem peso. Por mais complicado que seja. Você está comigo aqui? Tinha pessoas que de primeiro entravam na polícia, porque sentia, rapaz, eu tenho vocação, vou defender a sociedade. Hoje em dia não, o povo de Deus dá dinheiro, as meninas não podem ver um cabo de farda, eu vou arrumar uma farda de todo jeito. Você entende o que eu estou falando? Porque não entendeu a vocação nem o dom. Então deixa eu te explicar uma coisa, o pai vai motivar o filho. Noé motivou a sua família a permanecer em uma condição que quando o juízo viesse, nenhum deles pereceu. Nós precisamos, irmão, ter essa consciência. Não é aquilo, meus filhos já estão criados, se virem. Vai chegar um dia na eternidade que tu pode ver eles indo para o lago de fogo e enxofre. E o Senhor dizendo, está vendo? Você não fez nada. Pode ser um dia que seja sua esposa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão... Pode ser que seja sua esposa, ou esposa pode ser que seja seu marido. Não sei. Sei que os meus eu estou botando força para deixar encaminhado. Isso é algo, irmão, que não pode passar desapercebido. E muito disso, deixa eu te dizer uma coisa. Não vai ser quando você um dia puder ter o prazer, a alegria de ter essa pessoa sentada do seu lado, não. Porque eu sei que nós somos da fé, devemos fazer isso mesmo. Se seu marido não está em Cristo, rapaz, obrigado, pai, porque aqui é o lugar dele. Se seus filhos ainda não estão em Cristo, aqui é o lugar dele e aqui é o lugar dos meninos. Obrigado, Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Uma oração dessa, sem você decidir compartilhar na tua casa, não vai adiantar muito não. Ora não, muda logo o teu comportamento em casa. Porque Jesus não vai trazer o povo a pulso se o representante dele é você lá na sua casa. E tudo que eles ouvem de você é porque fulano roubou, é porque fulano é enxerido, é porque fulano é isso, é porque fulano é aquilo, é porque fulano não sei o quê. Está ministrando o quê para os teus filhos? Os nossos filhos precisam aprender, irmão, que Deus responde a oração. Os nossos filhos precisam aprender que nós erramos, mas também nos perdoamos ou pedimos perdão ou desculpa quando é necessário. Os nossos filhos precisam aprender, irmão, que não tem igreja perfeita, mas é melhor estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Quem vai ensinar isso para eles? O pastor é. Eu não vou pregar na sua casa. Quem vai ensinar é você. Pregando, não. Vivendo. Principalmente quando as pressões chegam ou você sabe que é caluniado. Pronto. Teve um tempo aí, há uns dias, que o pessoal falou algumas coisas, eu botei em áudio, né? Até veio aquele áudio. Eu botei lá para eu, Márcio, não ouviu, igual a ver. Só que não é verdade, não. Vamos tirar isso a limpo logo. Com os meninos tudinho. Com o Rauana, Alandos. Só o Arthur que não entendia, veio para aqui. Só de um negócio desse. Não é verdade, vamos tirar limpo. Tem que ser assim, está ensinando aos meninos também. Você está comigo aqui? Porque senão, querido, nós vamos viver uma vida como? Daqui uns dias a gente vai partir. Se Jesus não voltar. E os nossos, como vão ficar? Pastor, os meus já vão ficar, já tem uma casinha aí. Não estou falando disso, não. Estou falando no sentido da eternidade. Você está comigo aqui? Porque eu posso te dizer, querido, isso deve ser para nós, sabe? O mais precioso. Nós não estamos aqui ministrando algo franciscano, não. Quer entrar no céu, viva de esmola. Esse daqui não é o Deus da Bíblia, não.
Deus da Bíblia está dizendo, Ele quer que você aqui nessa terra tenha para transbordar para a direita, para a esquerda, por todos os lados. Você está comigo aqui? Agora entenda que tem um lugar melhor do que qualquer lugar na terra lhe aguardando ainda. Agora não é só você não, é você e os seus. Porque se você quiser mostrar para as pessoas que o de bom que a pessoa puder desfrutar, que a pessoa só aproveite o que come. A pessoa só aproveita o que come, rapaz. Morreu, lascou-se. Não, a gente não só aproveita o que come não, querido. Na verdade, o que a gente come não é só aproveita por algum tempo. Porque daqui a pouco é lançado fora de novo, tem que comer mais. Mas tem algo, irmão, que a gente come e vai desobstruindo a fonte que jorra para a vida eterna, querido. Que é a palavra. Senão nós vamos fazer o quê? Vamos somente viver e dizer, não, rapaz, a gente vai, é bom demais ser crente, eu sou evangélico. Esse negócio de ser evangélico, meu querido, não tem, tá um pouco fora do que é ser cristão, irmão. Evangélico é aquele que canta música de Jesus tomando uma. E canta uns hinos, sabe? Mas daqui a pouco está tirando onda, adulterando, se prostituindo. Não, mas fulano é evangélico. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Esse rótulo de evangélico não tem na Bíblia, não. Tem cristão, irmão, que dá a vida pelo Senhor. Se for preciso. Que se posiciona diante daquilo que a palavra diz, independentemente. É claro que, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum de nós vai se posicionar no que nós não temos conhecimento. Você está comigo aqui? Tem pessoas que não conhecem. Quem não conhece, é claro. O que é que precisa, pastor? Conhecer. Agora, primeiro ponto, diga, tudo começa com oração. Então, querido, se você não consegue ter um bom relacionamento com a sua esposa, como é que eu começo, pastor? Orando. Vai lá, Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu não vou viver mais minha vida assim, não. Eu vou restaurar essa linha de comunicação, meu relacionamento, ele vai ser de uma forma que meus filhos vão ser afetados, e eles vão ser afetados vendo. Você está comigo aqui? Senhor, eu não tenho muito assim habilidade de conversar com meu filho ou com a minha filha. Às vezes a gente não se entende bem e eu preciso aprender, Pai. E a tua palavra diz que o Espírito Santo que habita em mim ensina todas as coisas. Então, Espírito Santo, me ensina. Você está comigo aqui? Oração sincera, querido. E o Espírito Santo vai ensinar mesmo. Porque se a gente vai viver... É o que, menino? Tá bom, fazer isso. Não sei o quê. Nem um monte de bicho. Não, meu irmão. Ah, pastor, mas não tem ninguém aqui assim não. Não tem problema não. Tem gente assistindo, pelo menos de casa. Se ajeita em nome de Jesus. Então, deixa eu te explicar. Mas todos nós, irmão, todos nós, sabe? Temos coisas para ir restaurando, querido. E principalmente nesse quesito mesmo. Porque às vezes nós queremos ser gentis, prestativos, comunicativos com todo mundo de fora. E está errado, irmão. Não é assim, irmão. Precisa começar de casa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se tem um lugar onde a gente precisa botar força, se chama dentro da própria casa mesmo. É verdade, irmão. Porque é um lugar que ninguém está lá. Eu acredito que eu nunca vi. Em nenhum lugar que eu fui. Às vezes o casal pode estar brigado, a família pode estar guardando as armas para começar a guerra depois que o pastor fosse embora. Mas a gente nunca vê o povo dizendo, pega isso aí. Sai do meio. Ninguém nunca vê. Só vê quando não tem, quer dizer, só acontece quando não tem ninguém. Mas quando tem pessoas, o pessoal dele, licença aí, meu amor. A outro, pois não. Está um querendo meter a mão no outro, mas chegou gente, está tudo certo. Então deixa eu te dizer uma coisa, querida. A pessoa mais importante, ela nunca vai sair de lá, que é o Senhor. Não tem ninguém que vá na nossa casa mais importante do que aquele que já está lá, que é o Senhor. Nós é quem precisamos ter essa consciência. Porque senão nós vamos ter atitudes como que se ele não tivesse. Vamos agir um com o outro como que se ele não tivesse. E a Bíblia, quando a Bíblia fala de temor, do santo temor que Noé teve, era aquela consciência da presença de quem falou com ele, irmão. Não era a consciência de uma pessoa, fisicamente falando. Não, querido. Todos nós precisamos aprender a palavra mesmo. Agora, da mesma forma que precisamos aprender, precisamos estar dispostos a praticar, querido. Porque senão eu posso te dizer, sabe? É até bom ser crente. Mas melhor ainda é poder trazer os nossos para o Senhor também. Não é ficar naquela, não, faça o seu. Não. Não importa a idade, irmão. Na verdade, se nós aprendermos do Senhor e decidirmos desenvolver
esse relacionamento que vai se compartilhar coisas, oxe, cara, Deus vai encontrar a liberdade de operar, querido. Não é uma coisa de dizer, tá bom, a maioria das pessoas que trazem alguém para a igreja, se for filho ou coisa desse tipo, e a gente diz, olha, você precisa, não, quem está precisando é ele aí. A gente traz, deixa e vai-se embora. Como que só quem precisa de Jesus é quem está mais oprimido? Querido, quem precisa de Jesus é a humanidade, irmão. Tem pessoas que estão com o seu bolso abastecido, sua conta abastecida, em um bom carro, e precisam de Jesus da mesma forma de quem está dormindo na calçada lá. Porque a opressão está lá. Não sei se foi aqui que a gente falou essa semana. Tem pessoas que estão supridas naturalmente, mas não tem um amigo sincero. Precisa de Jesus para aprender a ser uma amizade sincera primeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, de qualquer forma, a gente precisa conhecer a palavra. Senão, vamos viver uma vida de ilusão. Eu mesmo não quero mais viver uma vida de ilusão, não, viu? E olha que tem hora que os embates, né, os conflitos acontecem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se uma família não tiver um conflito, é uma família de ET. Não existe família que não tenha conflito. Agora, como eles saem depois do conflito? Como os mais fortes se comportam no conflito? Você entende o que eu estou falando? É por isso que a gente precisa crescer no fruto. Porque senão a gente está lá pousando e os nossos filhos se perdendo. Irmão, nem olha, lá em casa ninguém vai se perder para Satanás, não. Lá o Satanás tem que passar na outra rua de cima. Na carreira mais. Você está comigo aqui? Isso seja em qualquer tempo. Chovendo ou fazendo sol. E nós precisamos pegar firme com isso. Glória a Deus que nós não estamos construindo nenhuma arca física. Já parou para pensar se a dependência da salvação da tua família fosse você ter uma tarefa diária com o Senhor, que não deixa de ser, porque tem pessoas que não leem a Bíblia diariamente, que não oram diariamente, que não tem momentos de comunhão diariamente com o Senhor, e tudo isso faz parte da construção da arca que você está fazendo para atrair sua família. E outra coisa, estando em Cristo, estou encerrando com isso aqui. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos entender uma coisa. Eu falei aqui na quarta-feira no culto dos homens. Não importa quem fomos. Importa quem Deus quer que nós nos tornemos daqui para frente. Isso precisa nos levar, a descobrir que vão ter pessoas, irmão. Pode ser que um filho venha para Jesus. E aquele filho era revoltado com seu pai. E quando ele vem para Jesus, conhece a palavra, ele vai dizer, poxa vida, eu vivia revoltado com meu pai porque eu não sabia que meu pai era cego. Minha mãe era cega. Não, pastor, cego não, que eles veem muito bem, eu vi meus defeitos direto. Não estou falando nessa visão natural, não. Estou falando no sentido de cego de entendimento, né? E aquele filho de, poxa vida, o diabo conseguiu me levar revoltado com meu pai a vida quase toda, porque eu não conhecia o Senhor, mas agora eu estou conhecendo. Eu sei que meu pai é digno de perdão, quem vou alcançar ele para Jesus. Você entende o que eu estou falando? Porque vai mudar a chave vira. Não é uma coisa que eu venho para Cristo e aí você tem raiva de quem ainda? Eu tenho raiva do meu pai, sabe? Porque quando eu era pequeno, adolescente, não sei o que. Assim, mas você está em Cristo agora. Não, mas eu não quero saber não, é porque é difícil. Não é difícil até compreender. Quando compreende, de pai, muito obrigado. Porque hoje eu posso ver. Não com os meus olhos naturais só, mas com os olhos do Senhor através de mim. Então quem vou ser o canal para alcançar ele, quem vou ser o canal para alcançar ela. Às vezes vão ser pais, irmão, que passaram a vida toda travadas, né? E com os filhos, e quando recebe a Jesus, tem os olhos abertos e diz, rapaz, espera aí. Quer dizer que era o diabo que queria que eu vivesse assim com meu filho, e eu não sabia. De primeiro eu até dizia, também tudo desses crentes é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas agora eu estou vendo que era o miserável mesmo. Porque eu tinha hora que não tinha nada. E já começava aquela agonia, tá bom, faça seu, se vire, a vida é sua, se dane. Mas hoje não é mais assim, peraí. Não, meu filho, venha cá. Tem hora que tem que botar força. Deixa eu lhe dizer de novo. Mas é assim, querido. Porque nós precisamos entender, meu irmão, que o que está em jogo não é um dia, um ano, 10 anos, é uma eternidade, irmão. E eu vou te dizer, olha, tem muitos filhos, irmão, que quando vão para a curtição, é somente revoltado com os pais. Somente.
Mesmo porque o mundo é bom muitas vezes. Não, é porque o mundo oprime. A pessoa vê um morrendo de um lado, vê um sendo preso do outro. Não dá medo, não. Dá medo, dá em mim. Mas ser revoltado com os pais que nada, tem moral para falar comigo, não faz aquilo. E porque vem querer mandar falar comigo eu fazendo isso? Aí vai na revolta. E olha, o revoltado é o que o diabo empurra com mais facilidade. Porque não dá nem muita força. Não precisa nem botar muita força. O orgulhoso. Orgulhoso, irmão, é um prato cheio para o diabo empurrar. Não precisa nem botar muita força. Você entende? Não falo mais, se vire. O diabo diz, é isso mesmo, tu vai, deixa de ser besta, já desce de comer. Não já pagasse o colégio, não já se formou, então se vire. Se vire ao diabo, muito bem, meu amigo. Acaba não está vendo? Concorda com ele. Mas quando os olhos se abrem, que o diabo de tudo já desce. Isso era o básico, Satanás. É para lá, eu já estou entendendo aqui. Tem um cuidado maior, que é o de dentro. Esse de fora está se gastando. Amém, irmãos? E nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Primeiro, começa com oração. Segundo, haja. Tenha atitudes propositais. Atitudes de propósito. Terceiro, fale quando for necessário. Não queira ser o pregador, não. Ora. Gera isso. Sabedoria. Intimidade com o Espírito Santo. Haja de propósito. Ação de propósito. Deixa os meninos pegar você, ouvindo alguma coisa de Deus, lendo alguma coisa de Deus, assistindo alguma coisa de Deus. Quantas vezes seus filhos pegam você vendo alguma coisa de Deus? Estou encerrando por aqui, porque já estou passando ali da hora 13 minutos, para você sair lembrado do que eu estou falando aqui. Fique de pé. Aleluia! Ó que silêncio, meu Deus do céu. Toca alguma coisa aí para quebrar o gelo do silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu queria que você repetisse comigo. Diga, a salvação não é só para mim. E não vai ficar só em mim. Amém? Não vai ficar só em nós, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar o culto ofertando, dizimando. Sai do teu lugar, oferta, dizima. Aleluia. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio Todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares De onde eu nem imagino. Aleluia. 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 Então, olha, o culto já está acabando. Eita, rapaz. Você acredita que ainda quando a irmã Maria tem essas atitudes, tem pessoa que diz, para que isso? Para mostrar a tu que vive feito um robô, que pode correr. Eu sei que ninguém pensou isso aqui não, calma. Eu sei que ninguém pensou isso aqui não, pelo amor de Deus. Meu Pai do céu. Pai, nós te damos graça por essa noite. Obrigado, Senhor. Por estar nos despertando para essa realidade, Pai. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão cobrem os povos. Mas sobre a tua igreja é a glória do Senhor, que a cada dia vai brilhando mais e mais, nos fazendo ver coisas, perceber situações, ter atitudes propositais, Senhor. Porque a tua palavra diz que a descendência do justo será poderosa sobre a terra. Obrigado, Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor, ele terá os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Em nome de Jesus. Obrigado por mais uma volta para casa tranquila. Obrigado por mais uma noite de sono reparador.
Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, quem crê, diga